pessoal! E aí, gente? Como é que vocês estão, hein? Tudo bem com vocês? Faz um tempão já que a gente não se vê, né? Eu tô deixando aí pra vocês o plano de estudo, né? Com as atividades que a gente vai realizar essa semana. Então, é o seguinte, o que acontece? As atividades que tem aí, eu peguei as atividades do PET mesmo, né? Do plano de estudo que o governo fez. Lá nesse plano, as atividades que tem aí para essa primeira semana de matemática, na verdade são muitas coisas mais para vocês pesquisarem mesmo, tá bom? Pergunta lá para vocês o que é nanômetro. A gente não sabe, melhor, vocês não sabem ainda o que é. Eu acredito que vocês talvez nunca tenham ouvido essa palavra. Mas aí eu até deixei aí como uma das atividades no plano de estudo. A primeira coisa é essa, vocês entrar aí no Google e pesquisar o que é nanômetro para vocês poderem responder aí a primeira perguntinha que está, se eu não me engano, na página 15. Fora isso, tem uma chargezinha aí para vocês poderem analisar e responder as outras perguntas que tem aí. Mas tem uma perguntinha aí que tem um conteúdo assim bem matemáticozinho e eu quero dar uma refrescada na memória de vocês aí, porque é uma matéria que é notação científica, que é aquela partezinha de potências de 10. Vocês já estudaram isso no ensino fundamental 2, mas provavelmente não tá mais fresquinho aí na memória de vocês. Então agora eu vou dar uma relembrada para vocês aí sobre notação científica, como que a gente pega um número e transforma esse número em potência de 10, porque para vocês responderem aí a última atividade que tem aí nessas páginas que eu passei para vocês responderem aí, vocês vão precisar saber como pegar um número e transformar em uma potência de 10, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora. Então vamos lá, gente, olha só. Notação científica é quando a gente quer pegar um número que tá assim, geralmente são números muito grandes, entendeu? Milhões, bilhões, e a gente escreve isso de forma abreviada utilizando base de 10. Então, olha só, eu coloquei aqui 3 exemplos e vou explicar para vocês como que a gente pode pegar esses números que estão aqui e transformá-lo em potência de 10. Para a gente transformar em potência de 10, a gente vai fazer sempre da seguinte maneira, olha só. Aqui, por exemplo, eu posso escrever assim, ó, a gente sempre vai escrever os números que a gente tem diferente de zero. Nesse caso aqui, eu vou pegar o 75, então aqui eu vou colocar, olha, o 75... vezes, como a gente está falando de potência de 10, primeiro, gente, o que é potência? Potência é quando a gente tem um número elevado a alguma potência, não é? Se a gente está falando de potência de 10, então o número que vai estar embaixo, que é a nossa base, vai ser o número 10. Então, eu coloco aqui, olha, o número 10, tá bom? E aí, a gente precisa analisar agora qual vai ser o expoente aqui dessa potência de 10. O expoente vai ser o seguinte, tá vendo que a gente colocou aqui, olha, o número 75? Esse aqui, então, a gente já escreveu aqui na nossa notação científica, né? Agora, todos esses outros números que estão aqui, essa quantidade de zeros aqui, a gente vai contar, então, nós vamos contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui em cima, então, nós vamos colocar, olha, o númerozinho 8. Então, este número aqui, olha, que estava escrito aqui, esse número grandão aqui, a gente pode escrever de forma abreviada no formato de potência de 10, que ficaria... Se a gente quisesse abreviar mais ainda, eu poderia escrever isso aqui também, olha assim, olha, 7,5, tá vendo? Ao invés de 75, eu poderia escrever 7,5, aí eu colocaria aqui, ó, vezes 10, só que aí o meu expoente aqui não seria 8, eu teria que contar aqui. Como aqui eu coloquei 7, então só esse 7 aqui que ficou no início. Quando eu fosse contar aqui a quantidade de números para colocar no expoente, aí eu teria que contar também o número 5. Então ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então meu expoente lá, olha, seria o númerozinho 9, a nona potência, tá bom? Mas esse outro exemplo aqui agora, ó, número diferente de zero que a gente tem aqui é o número 2. Então, ficaria 2 vezes 10 elevado a... Aí a gente vai contar aqui, ó. Depois do 2 vai ter o quê, ó? Imagina que a vírgula agora ficou aqui. Então, a gente teria 1, 2, 3. Então, lá em cima é o númerozinho
3. No caso aqui, então, a gente falaria 2 vezes 10 elevado ao cubo, ou a terceira potência. É a mesma coisa, tá bom? E esse último exemplozinho aqui, ele é um pouquinho diferente dos outros. Porque, olha só, o número que a gente tem diferente de zero, ele está lá no final, depois da vírgula. Como eu vou começar aqui, eu venho escrever primeiro esse número aqui, ó, o número 2. Então, eu vou colocar 2 vezes 10. Aí, lá em cima, agora, para eu saber qual vai ser o expoente, nós vamos analisar o seguinte. Essa vírgula que estava aqui, então, agora, é como se ela tivesse aqui, né? Ó, porque a gente já escreveu aqui o número 2. Todos esses números que estão aqui, a gente vai contar quantos são, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima vai ficar o número 5, porém, vai ter um detalhezinho diferente aqui, que é o seguinte. Como esse número aqui estava lá no final, e a vírgula está aqui, os zeros estão antes, então aqui vai ter um negativo aqui, olha. É porque aqui, na verdade, está representando como se fosse uma divisão, entendeu? Vocês pesquisaram lá no Google o que era um nanômetro? Falou que um nanômetro é a bilionésima parte do metro. Então, o que significa isso? Bilionésima parte do metro. É como se você pegasse, assim, um metro, e dividisse por 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão, gente, olha, esse número aqui, ó, tem 9 zeros, tá bom? Então, o nanômetro, ele representa a bilionésima parte do metro. Então, é como se eu pego 1 metro e divido por 1 bilhão. Então, vamos lá. Se é 1 metro dividido por 1 bilhão, imagina esse número aqui. Se eu for dividir por esse número grandão aqui, que é 1 bilhão, o que acontece? Quando a gente pega um número e divide por números que são potências de 10, a gente só volta com a vírgula. Vocês também já estudaram isso lá no passado, tá bom? Então, eu teria que contar aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para eu pegar 1 e dividir por esse número aqui que tem 9 zeros, eu teria que pegar esse número 1, vou até escrever ele aqui para ficar mais fácil, olha. A vírgula tá como se estivesse aqui no final, e eu teria que voltar com essa vírgula 9 casas. Então, eu viria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha vírgula ficaria aqui. E em todos esses espaços aqui, olha, eu vou acrescentar 0. Então, a gente chega à conclusão que ficaria assim, ó, 0, e esse tanto de número aqui, ó, 0,0000001. Isso aqui eu acabei de explicar para vocês aqui agora mesmo, que a gente pode escrever em notação científica, em potência de 10. Esse número aqui, ó, seria a mesma coisa que 1 vezes 10, tá vendo? Ó, o 1 tá aqui, vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que daí, lembra que eu expliquei, como o número inteiro tá lá no final, aqui vai ficar menos 9. Então, o nanômetro é a mesma coisa que a bilionésima parte do metro, ou eu posso falar também que ele é 10 elevado a menos 9 metros. Agora a gente precisa fazer o que a pergunta está pedindo pra gente, que está falando assim, ó, transforme o tamanho do coronavírus para a potência de 10. Então, vamos lá. Então, nós temos que 1 nanômetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 9. E no início da atividade 2, lá, falou pra gente que o coronavírus, ele tem de 400 a 500 nanômetros. Então, olha só, se 1 nanômetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9, quantos nanômetros vão ter, então, um vírus, né, o coronavírus, que tem de 400 a 500 nanômetros? O que a gente vai ter que fazer? Imagina se eu falasse assim para vocês, um caderno tem 10 centímetros. Se eu perguntasse assim, 5 cadernos vão ter quantos centímetros? A gente teria que fazer o quê? A gente teria que multiplicar, não é isso? Então, aqui também a gente vai ter que fazer a mesma coisa. 1 nanômetro tem 1
vezes 10 elevado a 9, a menos 9. Isso aqui é o nanômetro. Se eu quero saber agora quanto que vai ter 400 nanômetros, eu vou ter que pegar agora esse 400, isso aqui, vezes o 400 nanômetros. Mas como aqui, gente, a resposta está querendo em potência de 10, antes da gente multiplicar aqui, vamos esse 400, como é de 400 a 500, vamos pegar o 400 como base, tá bom? Nós vamos pegar esse 400 primeiro e transformar em potência de 10. Esse 400 aqui, eu vou puxar uma setinha aqui, olha. Esse 400 em potência de 10 vai ser a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a quantos zeros eu tenho aqui, olha? 2 zeros. Então, aqui em cima vai ser, olha, 2. Então, eu preciso fazer isso aqui agora, vezes essa potência que tá aqui, olha. 4 vezes 10 ao quadrado. Quando a gente for resolver isso aqui, gente, tem mais um outro detalhezinho que também é do ensino fundamental. Eu falava isso com vocês, o tempinho curto que a gente teve em sala de aula, eu falei muito isso com vocês. Matemática, a gente sempre precisa das coisas que a gente aprendeu anterior, né? A gente não pode esquecer tudo que a gente aprendeu. Vamos relembrar aqui o seguinte, quando a gente tem potência multiplicando com potência, quando as nossas duas bases são iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, aqui a gente vai multiplicar assim, olha. Nós vamos fazer aqui, ó, primeiro, 1 vezes 4, né? Que vai ser 4, vezes... Agora, tá vendo que as duas potências aqui é base 10. Então, eu vou repetir essa base. E para eu saber o número que vai estar aqui em cima, eu vou ter que somar esses dois números que estão aqui, olha, no expoente. Então, eu vou ter que fazer menos 9 mais 2. Aí vem aquela regrinha também lá do passado que a gente não pode esquecer. Vou escrever aqui, olha, menos 9 mais 2. Olha, eu tô devendo 9 e eu tenho 2. Então, o que vai dar aqui? Se eu devo 9 e eu tenho 2, vai dar menos 7. Então, aqui em cima o nosso expoente é menos 7. Essa aqui, olha, é a nossa resposta, então, dessa perguntinha que está fazendo aí. Pede para você transformar o tamanho do coronavírus em potência de 10. Isso aqui é a nossa resposta. 4 vezes 10 elevado a menos 7. Vou deixar para vocês também uma outra alternativa, tá bom? Lembra que a matemática a gente tem vários meios de se chegar a um só resultado. Eu poderia aqui também, gente, pensar assim o seguinte, ó. Se o nanômetro falou, eu apaguei aqui, mas estava escrito que o nanômetro é a bilionésima parte de 1 metro. Lembra que eu fiz aqui para vocês? Dividir por 1 bilhão, né? Eu poderia pegar aqui, então assim, eu poderia pegar aqui 400, talvez vai ficar mais fácil para vocês entenderem assim, tá? Eu vou pegar o 400 e vou dividir por 1 bilhão, né? Porque é a bilionésima parte. Vou dividir então aqui, olha, por 1 bilhão. Então, vamos lá, olha. É 400 dividido por 1 bilhão. Quando a gente vai dividir, lembra que a gente pode, se os dois números estão terminando em zero, eu posso eliminar esses zeros. Eu posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Tá vendo? Então, a gente vai agora o seguinte. 4 dividido por 1 é 4, né? Isso aqui agora a gente vai transformar em potência de 10, vai ficar assim, ó, vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, como isso aqui é uma divisão, aqui em cima não vai ficar 7, vai ficar menos 7. Então, aqui, olha, menos 7. Tá vendo que a gente chegou ao mesmo resultado que eu tinha feito lá anterior, tá bom? Então, tanto resolvendo assim, tanto resolvendo do jeito anterior, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, é isso que eu precisava explicar para vocês poderem responder essa perguntinha em específico, né? Porque as outras é mais uma interpretação mesmo. Vocês têm até sexta-feira para poder me enviar a atividade, tá bom? E amanhã, provavelmente, eu devo passar para vocês também algumas atividades extras relacionadas a este conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês!